E olha, o dólar, você sabe, né? Chegou a valores próximos de R$ 6,20, aquele patamar altíssimo no fim do ano passado. Agora tem ficado ao redor ali, patamar de 5,50, 5,45, em alguns momentos, desafiando o consenso de alguns analistas, né, com esses números abaixo do esperado. Para te repercutir essa movimentação do real frente ao dólar, tentar entender exatamente esse comportamento, a gente conversa agora com Marcela Kawauchi, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Marcela, seja muito bem-vinda e bom dia, prazer ter você aqui. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Marcela, queria começar exatamente tentando entender a natureza desse comportamento. A gente acompanha a moeda norte-americana sendo, né, perdendo valor em relação à cesta de principais moedas do mundo, mas é evidente, tinha uma preocupação bastante significativa com fatores internos, fatores domésticos. O que está acontecendo com o câmbio? Sempre que a gente fala de taxa de câmbio, a gente precisa entender o que acontece dentro do nosso país e também o que acontece no cenário externo, né? Quando a gente teve lá no final do ano passado a taxa de câmbio atingindo ali os 6,20, 6,30, o que a gente tinha era um cenário de crise de confiança doméstica. Existia muita preocupação em relação à política fiscal, que continua aí, né, no mesmo patamar, ainda com alguma preocupação, mas havia preocupação também em relação à política monetária. Afinal de contas, a gente estava ali bem perto da posse do novo presidente do Banco Central. Então, no cenário doméstico, o que a gente teve foi uma melhora em relação às incertezas monetárias, inclusive com alta de juros para conter a inflação e as expectativas. Isso ajudou do lado doméstico, ainda que a política fiscal continue sendo uma incerteza bastante relevante por aqui. Quando a gente olha o cenário externo, o que a gente viu foi uma mudança muito grande e um aumento sem precedente de incerteza em relação à política norte-americana. O presidente Donald Trump decidiu pelas políticas protecionistas, assim como ele tinha falado durante toda a sua campanha, mas a forma errática como as divulgações em relação às tarifas vieram e a amplitude dessas tarifas, né, seja a amplitude, dos percentuais, que são muito elevados, seja a amplitude geográfica, fizeram com que as incertezas sobre a economia americana pesassem bastante. E aí o mundo todo teve uma mudança de fluxo ali de capitais, e muito desse dinheiro veio para cá, até por conta desse aumento da taxa de juros. E aí, nesse relativo, a nossa moeda acabou se beneficiando, né. Nas nossas contas, cerca de 2/3 dessa volta da taxa de câmbio, ali dos 6,20 para perto de 5,50, até menor um pouco hoje, vieram por conta do ambiente externo, e só 1/3 disso foi por conta da questão doméstica. Pois é, Marcelo, mas a gente acompanhou, né, como a gente trouxe anteriormente, o câmbio ultrapassando ali, ou beirando o patamar de R$ 6,20 no final do ano passado, uma preocupação fiscal crescente. Hoje a gente tem essa mesma leitura, né? Nada foi feito para modificar qualquer tipo de comportamento, por exemplo, do crescimento da dívida pública. E é evidente, a gente tem, por exemplo, essa perspectiva de que a dívida pública ultrapasse o patamar de 82%, né, do PIB a partir do ano que vem. Enfim, o cenário ele não é positivo para a trajetória da nossa dívida. E aí eu queria entender, esse fator de temor por parte do mercado, ele foi mitigado ou o mercado somente passa a ignorar o cenário fiscal, dado esse aumento do nível de incerteza? É, de fato, a questão fiscal continua como uma questão muito importante, né. É algo que não foi resolvido e não tem perspectiva de solução no curto prazo. Para resolver a questão fiscal, além de corte de gastos, a gente precisaria ver também reformas estruturais que melhorassem a âncora fiscal e que diminuíssem a indexação dos gastos. Agora, dado que isso não foi resolvido, o que acontece é que o mercado ele continua olhando sim o fiscal, não dá para ignorar isso, mas quando a gente fala de preço de ativos, como é o preço do dólar, a gente precisa pensar em vetores. Então a gente tem a parte fiscal, desvalorizando a nossa moeda, ou seja, um vetor para puxar a taxa de câmbio para cima,
E, por outro lado, a gente tem um vetor que tem sido muito mais intenso, que é a desvalorização do dólar americano no ambiente externo, né, no mundo todo. E esse tem sido um vetor para baixo. De alguma forma, né, eles se compensam ali e o vetor para baixo tem sido mais forte. Por isso que até a gente olha ali no Focus, né, ainda que as perspectivas para o dólar, seja para esse ano, seja para o ano que vem, tenham vindo para baixo, o mercado ainda espera que haja alguma correção, principalmente por conta dessa questão fiscal. Os economistas gostam de dizer que esse câmbio ali em 5,40, 5,50 não é o câmbio de equilíbrio, né. O câmbio de equilíbrio seria um pouco mais forte, porque ele tem sim o peso do fiscal, o peso doméstico, que ainda é bastante relevante. E pensando nas perspectivas de um início de uma revisão do ciclo de política monetária por parte do Banco Central brasileiro, né, Marcela, eu queria entender como é que isso deve impactar o câmbio, né, com os nossos títulos, principalmente, né, sendo menos atrativos. Isso vai depender muito do diferencial de juros, né. A gente fala que a taxa de juros nos Estados Unidos, né, a curva de juros americana, é a mãe de todas as curvas, porque a gente sempre parte do juro lá nos Estados Unidos como se fossem o juro ali, livre de qualquer risco, ainda que a questão dos Estados Unidos, imponha muitos desafios. E aí, quando a gente pensa em queda de juros aqui no Brasil, a gente precisa pensar no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos e provavelmente esse diferencial vai ficar muito parecido, porque a gente tem queda de juros, né, perspectiva de queda de juros nos 2 países, e a gente precisa ponderar também essa questão do diferencial de juros pelo risco, né. Dado que nos Estados Unidos o risco está um pouco maior, também esse diferencial de juros acaba jogando aqui a nosso favor. Então, se as quedas de juros começarem de uma forma, cuidadosa pelo Banco Central e de uma forma embasada em queda de expectativas e desaceleração da inflação corrente, não deve haver grandes sustos em relação à taxa de câmbio, não vai ser isso que vai mudar ali o patamar. Agora a parte fiscal, essa sim pode trazer sustos um pouco maiores e vale lembrar que a gente está muito próximo do novo ciclo eleitoral, e esse momento é um momento em que a gente olha a parte fiscal com mais detalhe ainda, seja porque esse período ali pode ensejar aumento de gastos, seja porque o novo ciclo eleitoral também dá para a gente algum parâmetro de como podem ser os próximos 4 anos. Eu quero falar sobre ciclo eleitoral, Marcela, mas antes, tem um fator que também está bem próximo agora, que é a consolidação do orçamento para o ano que vem, né? E eu queria entender como exatamente esse projeto de lei orçamentária ele pode, de alguma forma, tensionar ou distensionar a taxa de câmbio a partir das interpretações, é evidente, da possibilidade do cumprimento do orçamento e também, né, de fazer esse quebra-cabeça dar certo, né? Fazer a despesa caber nessas projeções do ponto de vista de gastos para o ano. Qual deve ser esse impacto que a gente deve acompanhar agora nos próximos meses? Quando a gente tiver o orçamento, né, que deve ser mandado para o Congresso até o final dessa semana, a gente vai entender qual é o plano de ação do governo federal para conseguir cumprir a meta, que é uma meta de superávit fiscal de 0,25 por cento do PIB. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma meta positiva nesse novo arcabouço fiscal que foi aprovado no começo desse mandato. E aí a gente vai precisar ver algumas questões. Em primeiro lugar, se há algum tipo de plano de corte de gastos para poder fazer isso. Porque se o governo continuar fazendo como tem feito, e contar com a parte da receita para fechar as contas públicas, isso gera algum tipo de, medo do mercado, porque a gente pode ter aí uma queda, por exemplo, da atividade econômica que impacte em uma queda também, na arrecadação federal. Em segundo lugar, a gente vai precisar ver os parâmetros que o Banco Central que o governo federal vai trazer para a gente. Parâmetros ligados à inflação, a crescimento do PIB, porque isso também vai mostrar para a gente se esse orçamento é factível, ou seja, se os parâmetros estão ali de acordo com o que pode ser esperado para o ano que vem ou não. Então, essas são questões importantes. E aí, olhando um pouco mais para frente, até além do ano que vem, a gente tem, né, alguma discussão no mercado em relação ao aumento dos gastos obrigatórios e como esses gastos obrigatórios começam a espremer o teto, né, o limite total de gastos. Isso também vai ser importante para a gente olhar, porque a sensação que a gente tem é que no próximo mandato
A gente vai precisar de uma nova reforma fiscal, justamente porque esses gastos obrigatórios vão começar a chegar ali no limite, né, do possível, do que é possível gastar de acordo com essa nova regra, e a gente pode ter um imbróglio importante ali nas regras fiscais. Pois é, né? Acho que, se eu não estou enganado, hoje o espaço dos gastos discricionários são de 8% somente do orçamento público, né? Marcela, pensando nesse último ponto que você traz, né, sobre a necessidade de que a próxima gestão, seja ela a continuidade do governo Lula, seja ela qualquer outra tendência né, política, essa necessidade de que no próximo ciclo eleitoral a gente faça algum tipo de ajuste fiscal mais robusto, com uma agenda de desvinculação orçamentária. Qual que é a probabilidade do mercado precificar isso a partir exatamente da leitura, principalmente de tendências acerca dos resultados eleitorais de 2026, né? Tratando exatamente sobre esse chamado trade eleitoral. O que a gente pode esperar a partir do momento em que a gente começar a ter um cenário um pouco mais claro sobre quem vão ser os candidatos e quais vão ser as agendas em discussão nas eleições do ano que vem? A partir, de março do ano que vem, a gente começa a ter datas importantes para o ciclo eleitoral. É em março que a gente vai ter as filiações partidárias, depois em maio, quando a gente vai saber de fato quais vão ser as alianças e quais vão ser, os candidatos. Então, né, olhando, assim, o ciclo eleitoral, parece que falta muito tempo para outubro, mas falta menos tempo ainda para março. É por isso que o mercado tem olhado para isso com tanto cuidado. E aí a importância, né, dessa definição dos candidatos e dos planos de governo são muito importantes, porque vão mostrar para a gente, qual é o plano de ação, referente às políticas públicas e também referente às políticas fiscais. É importante lembrar que no Brasil a gente sempre discute muito o quanto se gasta, que é a questão do limite de teto de gastos, mas é importante que a gente tenha reformas no próximo mandato que enderecem o como se gasta. E aí a gente está falando, como você disse, né, de desindexação do orçamento público, a gente está falando de reformas administrativas, teve a reforma da Previdência recentemente, mas a gente já sabe que essa reforma tem meio que data para expirar, então tudo isso é muito importante. E aí, a partir dos planos de governo, é que a gente vai poder entender se a gente vai ter um novo mandato com a questão fiscal mais endereçada ou menos. Agora, tem uma variável aí que é muito difícil de prever, que é a variável Congresso Nacional. E tudo isso que a gente está falando depende também da possibilidade de aprovação, né, do que a gente chama de governabilidade. Então, o trade eleitoral que a gente tem falado vai depender muito dos candidatos, das alianças e quem vão ser também os candidatos aos cargos no legislativo, para que a gente consiga ali começar a, né, olhar qual vai ser a composição da base do governo e se ele de fato vai ter capacidade de aprovar essas reformas tão necessárias ou não. 2027 já começou. Conversei aqui com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Agradeço muito, Marcela, pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no Money. Muito obrigada pelo convite. Até mais.